multiartista, cantor, compositor, ator, pianista, arranjador, produtor musical, diretor teatral. A nossa entrevista de hoje é com Luiz Augusto Rescala, o Tim Rescala. Tim, obrigado por receber a gente aqui nos seus estúdios. Com tantas atividades assim na área cultural, qual dessas te dá mais prazer? Bom, Marcelo, eu na verdade gosto sempre de estar envolvido com música, com arte em geral, mas particularmente com música, que a minha formação é sobretudo musical. Eu venho aqui para o meu estúdio todos os dias à tarde, trabalho todos os dias e o meu trabalho basicamente é de composição, né? Atendendo a encomendas, né? Então pode ser uma música para teatro, uma música para televisão, uma música de concerto, uma ópera, ou até música de propaganda, enfim, tudo que envolva a música, mas também, como você mesmo falou, eu fui ampliando essa atividade para outras vertentes, mas ligadas de alguma forma à música, ou que nasceram de um fato musical. Por exemplo, o fato de escrever também para teatro, né? Comecei escrevendo musicais infantis, eu também escrevo os libretos das óperas que eu componho, né? Então, na verdade, o que eu gosto mais é de criar de alguma forma, né? Basicamente é como compositor. Então, o trabalho como ator, eu fui ao longo do tempo deixando um pouco de lado, né? Porque o que me incomodava não era o trabalho em si, mas a espera, né? A gente fala que o ator de televisão, sobretudo de cinema, ele espera mais do que trabalha, né? Fica horas esperando aquela coisa acontecer. Como eu tenho uma característica muito de produção, de gostar de fazer, eu ficava muito impaciente esperando acontecer, aí você fica o dia inteiro para gravar no final do dia, né? E eu prefiro o trabalho musical porque eu faço o meu próprio horário. Então eu consigo fazer bastante coisa simplesmente por isso, porque eu não perco tempo de espera, né? Então eu diria que o que eu gosto mais é compor, mas ao mesmo tempo de ter a possibilidade de compor coisas diferentes e não um estilo só. De onde vem esse interesse pela música? Vem da sua família? Seus pais eram músicos? Vem daí? Vem daí. Meus pais eram cantores, né? Meu pai era barítono do Teatro Municipal, do coro do teatro, minha mãe cantora, cantava em igreja, cantava em coro, era organista também. O meu irmão, eu só tenho um irmão que é também do coro do Municipal, que é tenor, e desde cedo a gente frequentava o Teatro Municipal, né? Assistindo às óperas, procurando onde é que estava o meu pai no palco, né? Quem achasse primeiro ganhava, né? A disputa. Então a gente sempre conviveu com música em casa, né? E a opção de me tornar músico eu fiz muito cedo, logo aos 15 anos. E aí, como todo brasileiro, eu também gostava de jogar futebol, né? Como todo brasileiro, eu achava que jogava alguma coisa, né? E aí, um dia eu perguntei para o meu pai, numa dessas idas ao municipal, o que dava mais dinheiro, se era ser maestro ou ser jogador de futebol. Ele falou, é maestro, claro, né? Quer dizer, ele me enganou, mas eu acabei me convencendo disso. O primeiro trabalho como profissional, você lembra qual foi? O meu interesse inicial foi pelo piano, né? Eu queria ser concertista, pianista. Só que eu fui me interessando também pela composição e eu vi logo que seria difícil abraçar as duas carreiras de uma vez só, porque eu tinha ou me dedicava muitas horas ao dia ao estudo do instrumento, ou então ao estudo da composição e a sobreviver disso. Então eu comecei dando aulas, né, de piano, de harmonia, até de violão, que eu toquei um pouco de violão durante um tempo. E fui fazendo trabalhos como pianista inicialmente, ou como arranjador, ou seja, desde cedo eu também lidei com música popular, né? Eu não optei em fazer uma coisa só, quer dizer, à medida que eu ia estudando, fazendo aquele percurso tradicional de aprendizado dentro do contexto da música clássica, de conservatório, de harmonia, né, de contraponto, etc., eu fui também me exercitando e aprendendo a fazer música popular, né? E trabalhando como arranjador e como pianista, né? No âmbito do teatro, a primeira peça que eu fiz foi Happy End, que é um musical de Brecht Weil, que foi com o Pessoal do Despertar, que era um grupo que era dirigido pelo Paulo Reis, que tinha Miguel Falabella, Maria Padilha, vários atores despontando, né? Foi a minha primeira experiência no teatro. Em música de concerto, como compositor, talvez tenha sido em 79, a primeira peça apresentada, né? Nem me lembro bem qual que foi, né? Mas eu considero, na verdade, o momento em que eu resolvi ser profissional, quando eu cheguei aos 15 anos e fui fazer prova para a Ordem dos Músicos. Eu falei assim, vou
fazer isso como profissão. E nessas participações suas no teatro, tem peças para adultos e peças infantis. Por que esse mergulho no universo infantil você resolve ter as crianças e adolescentes como público? Bem, isso foi por causa de uma peça que eu escrevi, uma peça de teatro musical, né, que é um gênero dentro do contexto da música clássica, que se chama de teatro musical ou de música cênica, né, que é uma peça chamada Estudo para Piano, de 89, que tem uns 4 minutos de duração, que eu fiz para Maria Teresa Madeira, pianista. E a intenção foi fazer, chama-se Estudo para Piano, que é uma pianista, uma menina que está estudando piano, mas não gosta de estudar. Então é uma peça cênica. Eu adoro estudar piano, mas às vezes, eu não sei, às vezes... bobagem. Que ela começa a tocar e diz que não aguento mais tocar isso é muito chato, né? Estou de saco cheio de tocar isso, sempre a mesma coisa, esses arpejos, escalas e tal. Aí chega uma hora que ela se revolta e bate no piano, esmurra o piano e fecha a tampa e vira as costas para ele. E depois ela se arrepende e vê que o piano é o companheiro dela quando ela se sente sozinha, só o piano que entende a menina. Ela faz carinho e começa a tocar de novo. Então é uma peça curta. E que deu muito certo. E eu queria o quê? Eu queria que o piano fosse um personagem, ou seja, o ideal é que eu olhasse para esse piano, e isso acontecia de fato quando a peça era apresentada, que as pessoas olhavam para o piano esperando uma reação dele. Aí eu pensei, e se ele de fato reagisse? Né? Então eu fiz uma primeira peça chamada Pianíssimo, que conta a história dessa menina que não gosta de estudar piano, que é obrigada pela mãe e que se revolta contra ele, um dia chuta o piano, aí ele responde. Ele fala, ai, e começa a conversar com a menina. Aí eu achei que o universo do teatro, e especificamente do teatro infantil, era o ideal para eu desenvolver essa ideia. E daí essa peça, que tinha só 4 minutos, virou uma peça teatral que foi premiada e que abriu um caminho para uma nova frente de trabalho, né? E aí eu me encantei por esse universo infantil. Fui ter filho só mais adiante, né? E fui observando o espectador criança, né? Como é interessante esse espectador, principalmente porque ele é muito sincero. E eu acho que isso é um trunfo, né? Eu acho que a criança, essa sinceridade que a criança tem, e é muito mais difícil como público, né? Porque é diferente do adulto, que ele se controla, né? Ele não sai vaiando aquilo que ele... 5 minutos depois, uma criança pode fazer isso, né? A gente deixa ela fazer isso. A criança não tem muito preconceito ainda nessa fase. Exatamente. Então é um público mais difícil e por isso mesmo é um público muito interessante e muito importante, né? Eu fui vendo como era importante fazer obras para a criança, né? Obras de qualidade, oferecer. Qual é essa importância de criar para a criança? Eu acho que principalmente porque muita coisa que se faz, infelizmente, é feita de forma oportunista, né? Imaginando que algo feito para a criança tem que ser elementar, tem que ser mais simples. E eu cheguei à conclusão que é o contrário disso. A gente tem que ofertar para a criança estruturas complexas e não coisas simples. É justamente o contrário do que se imagina. Por quê? Porque a criança não só é mais disponível, ela não tem os preconceitos que o adulto tem, como ela é mais capaz de aprender certas coisas. Ao longo da nossa vida, a gente vai embotando. A gente, em vez de melhorar, a gente vai piorando. E vai fazendo filtragens no nosso ouvido, na nossa mente. E vai dizendo assim, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, aquilo não. Então vai fechando portas. A criança não, ela está aberta. Isso é muito bom, é muito positivo, mas também pode ser perigoso. Porque se ela uma folha em branco, está aberta a tudo, se você preenche esse HDzinho de coisas ruins, de coisas desinteressantes, isso vai se tornando o universo dela. E você, inclusive, faz parte de um movimento para levar educação musical para as crianças nas escolas? Eu procuro sempre, ajudar o que eu puder nesse sentido, não só com um programa de rádio que tem na MEC FM, o Blim Blim Blom, como várias outras oportunidades que eu escrevi, espetáculos voltados para isso. O Brincando de Orquestra, que é uma peça minha que tem um site que mostra
como é uma orquestra sinfônica, enfim, vários outros projetos, porque eu acho isso de suma importância. Então, o que acontece é que quem faz esses movimentos, normalmente, é uma iniciativa das pessoas que gostam disso, que acham isso importante, e fazem isso sem apoio governamental, né? E nós estamos, na verdade, dormindo sobre um tesouro, que é a música brasileira, não só a popular, como também a música clássica, e a capacidade do Brasil de fazer música, né? É uma coisa que no mundo inteiro é admirada e nós mesmos aqui não valorizamos o que nós deveríamos valorizar, né? Então, falta ainda as autoridades se tocarem disso. Isso não é só uma forma de levar a educação, não é só musical, não, a educação como um todo, Claro. não só a criança, mas a população mais desassistida, como também transformar isso num grande ganho econômico para o país. Tim, vamos falar um pouco sobre a televisão. Você teve uma participação na escolinha do professor Raimundo, né? Como é que surgiu esse personagem? O que você pode falar sobre isso, sobre esse momento? Bem, eu fui trabalhar com o Chico, uma pessoa que foi muito importante na minha carreira, o grande mestre Chico Anísio. Ele me convidou para trabalhar com ele, não só como ator, mas também como músico. Na verdade, a escolinha eu fazia música também, né? E como já fazia de outros programas dele. E também escrevia, né? Então, na verdade, eu estava fazendo tudo que eu sabia lá com ele, mas basicamente a parte musical. E na escolinha, o personagem lá que eu fazia, que era o Capilé Sorriso, ele entrou no programa anterior do Chico, que era o Chico Anísio Show, e como aquele comediante sem graça, né? E depois, ao fazer a escolinha, né, eu já fazia a música da escolinha, ele teve a ideia, não, que tal fazer o Capilé na escolinha? Então eu fiz lá, acho que durante 2 anos, não me lembro muito bem quanto tempo. Então, Capilé Sorriso! Presente e sorridente! Vai me resolver, sem gracinha. Sem gracinha. Pode deixar, porque hoje eu serei mais sério do que fiscal de feira. Já nessa época eu falei para ele, não quero fazer mais não, já tá bom. Porque, por conta disso que eu falei antes, ou seja, eu ficava impaciente de ter que esperar muito tempo. Se bem que com o Chico a gente não esperava muito não, porque ele normalmente não tinha uma segunda vez, era na primeira e já estava valendo, né? E o legal da escolinha, assim como dessa versão agora que eu vi, que estou achando muito boa, é quase que considerar aquilo como uma peça, como uma peça de teatro, você fazer de fato ao vivo. Tanto é que os atores assistem os outros e se divertem, assim como o público, né? Isso eu acho que é muito importante e o Chico sempre fazia, ou seja, ele não ficava ensaiando muito não, porque tira a leveza da coisa, tira a surpresa, né? Então foi muito agradável fazer, eu me divertia muito com aqueles atores, né? Eram grandes mestres da comédia, né? O Rogério Cardoso, por exemplo, eu sentava ao lado dele, de vez em quando dava uma cutucada para ele acordar, ele dormia no meio da... Deve ter sido muito legal, né? Uma Não, experiência. foi muito bom. Só fera ali naquela escolinha. Grandes atores, Brandão Filho, Walter Dávila. Você tem assim uma veia de humor, enfim... Eu tenho, claro, porque eu já fiz muito isso, e isso, na verdade, veio sem querer, completamente sem querer, né? Porque normalmente sou até bastante sério no dia a dia, quer dizer, sou bem-humorado, né? Mas não sou, por exemplo, uma pessoa que fale muito, não falo muito, sou quieto, né? Mas isso veio meio sem querer, porque no teatro, por exemplo, a primeira peça que eu fiz, que foi o Happy End, o número de atores era menor do que o número de personagens. Então precisava lá na história da peça que o pianista morresse, que era eu, né? Aí o pianista morria, depois ressuscitava, aí eu fazia lá uma ceninha, ficava engraçado. Logo depois outros diretores lembravam, tem um pianista ali que faz umas gracinhas, que pode fazer alguma coisa como ator. Aí eu passei a fazer aquilo, tocar ao vivo, em teatro e fazer uma outra entrada. Aí fiz depois um trabalho com o Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro, de comédia, e aí eles me desafiaram a fazer coisas que eu não sabia fazer, como escrever letra, cantar, né? E também com a Estela Miranda, que é uma grande colega, que a gente faz muitos espetáculos juntos. Eu fui fazendo coisas que eu não sabia fazer e fui fazendo na hora, né? Então, esses desafios é que me levaram a fazer comédia, na verdade, né? Tim, você fez também na televisão trilhas sonoras, né? Compôs para várias novelas, minisséries. O último trabalho, inclusive, o Velho Chico, né? A última novela foi Velho Chico. Velho Chico no ano passado, né?
Queria saber qual a importância da televisão para um artista. É uma forma, assim, de você alcançar um público maior através das novelas? Eu acho que no caso do Brasil, principalmente na história recente, com certeza, né? Assim como foi anos atrás a revista, como foi o rádio, né? No tempo da Rádio Nacional, era o principal veículo de divulgação do artista. Hoje em dia é a televisão e agora já é a internet como meio de divulgação. Você vê que tem vários artistas que estão fazendo carreiras independentes da televisão, né? E tem artistas também que se mantêm apenas no teatro, né? Mas, evidentemente, a televisão tem um alcance imenso, né? Ainda no Brasil e acho que no mundo todo. E é importante você estar atento a esse veículo e participar de alguma forma desse veículo. No meu caso, com relação à música, é uma coisa que me dá muita satisfação poder fazer um trabalho como esse em Velho Chico, ou Meu Pedacinho de Chão, que eu também fiz, ou Dois Irmãos recentemente, utilizando uma orquestra sinfônica, por exemplo, e procurando fazer um tipo de música que normalmente as pessoas não têm acesso. E fazer isso num veículo para o grande público, né? E tendo a resposta do público, ou seja, vendo que o público gosta sim desse tipo de música, que valoriza a música sinfônica, né? E comprovar mais uma vez que a gente não deve nivelar por baixo. A gente deve oferecer sempre o melhor para o público. Eu tenho certeza que o público tem bom gosto sim. O que ele não tem é oportunidade de ouvir. Agora você falou de saudosismo, né? Os anos 80, por exemplo, foram, né, anos de efervescência na música popular brasileira. E você teve um trabalho de vanguarda acontecendo nos anos 80, um trabalho muito elogiado, sucesso de crítica, de público. Você tem saudade dos anos 80? Eu não tenho não, mas tem um guarda que eu encontro de vez em quando ali no Catete que tem. As pessoas te perguntam isso, pô, aquela sua produção musical dos anos, não, dos anos 80, por que mas é engraçado, ele falou exatamente essa frase, eu tenho saudade dos anos 80, eu achei isso engraçado, né? E foi um PM que falou comigo. Eu acho assim, saudade desse tempo especificamente não. Do seu trabalho, da sua produção dos anos 80? Não, porque você segue fazendo outras coisas. Isso é mais marcante para quem assiste, para quem ouve, para o público do que para o artista. O artista segue fazendo, né? Eu acho que se o artista ficar saudoso de uma determinada época, alguma coisa errada tem, né? E é prova de que ele não evoluiu no seu próprio trabalho, né? O que acontece assim, quando um determinado artista é lançado, ele é muito marcado por aquele estilo que ele está fazendo naquela época, né? Tanto é que para o cantor de música popular é difícil ele mudar de estilo, porque o público dele é fiel àquele estilo. Agora, eu acho que o artista deve sempre, aquilo que eu falei antes, interagir com o seu tempo e procurar evoluir. Então, ele pode até ter saudade de um sucesso que ele teve maior dos anos 80 do que tem hoje, como vários artistas da música popular. Acontece muito com cantores. Mas ele não vai deixar de ter público. Algum público que ele já conquistou antes, ele sempre vai ter. Tem alguma coisa que você não tenha feito ainda e que gostaria de fazer, que esteja nos seus planos? Olha, eu gostaria, por exemplo, de fazer algumas montagens de óperas que eu fiz, mas, por exemplo, fiz uma ópera em São Paulo que só ficou em São Paulo. Fiz ópera no Rio que só ficou no Rio. Ou Rio e Belo Horizonte, que não pôde rodar. Então eu gostaria de pegar essas obras, que são muitas, na verdade, e apresentar para mais gente. Porque como hoje o artista, em várias vertentes, ele está um pouco escravo dos editais, isso é triste ver isso, ou seja, pela dificuldade de se ter patrocínio do próprio Estado, de financiamento, o artista fica buscando esses editais, né? Eu particularmente não faço mais isso, mas muita gente precisa fazer isso, né? Então você fica meio que escravo desses editais. Se o edital não sair, você não consegue fazer nada, ou se não sair aquele espetáculo. E o que acontece é que esses editais querem apenas coisas inéditas. Então você faz, você monta e você não consegue reapresentar. Ou seja, é tudo feito por muito pouco tempo. Então seria necessário que os espetáculos rodassem mais, né? E a gente sabe que é mais caro, vivemos num país grande, é custoso você viajar com os espetáculos, mas eu gostaria essas obras que eu já fiz e que continuo fazendo, gostaria de ofertar mais ao público, que chegasse mais ao público. Tim, obrigado pela entrevista, Obrigado parabéns pelo sucesso. Obrigado.